Luís Marques Mendes, candidato a Belém em 2026, mostrou mais uma vez o retrato perfeito do sistema que domina Portugal há décadas. Tentou desvalorizar André Ventura, acusando o Chega de usar os imigrantes para ganhar votos, e declarou que não vê qualquer utilidade em sequer se encontrar com Ventura para falar das presidenciais. Mas a verdade é que Mendes segue a mesma cartilha de sempre, fala em moderação, bom senso e respeito pelas instituições, mas no fundo defende a continuidade do regime que nos trouxe à crise da habitação, da saúde e da insegurança. Faz-se passar por o candidato da tolerância, mas na prática quer ser apenas o Marcelo Rebelo de Sousa 2.0, um presidente que aperta mãos, tira selfies e assina tudo o que interessa ao sistema, travando apenas aquilo que desafia o seu conforto político. Mendes não passa de mais uma peça reciclada que tema a mudança real que André Ventura e o Chega representam. Portugal precisa de coragem e ruptura, não de discursos gastos que pintam a destruição do sistema como radicalismo e a sua manutenção como bom senso. A grande questão é, os portugueses vão continuar a cair na conversa dos mesmos de sempre, ou chegou a hora de romper com este ciclo? Parte, mas a realidade é esta, portanto não tive nenhum almoço, nem jantar, nem lanche, nem coisíssima nenhuma. No que é que o Luís Marques Mendes, sendo também um homem que se distancia do Chega, veria de utilidade num encontro a sós com André Ventura? Não vejo qualquer utilidade. Não. Discutir assuntos de interesse comum. Clara, vamos à parte mais séria da questão. Entre André Ventura e eu próprio há modelos completamente diferentes. Ele tem todo o direito de ser candidato, mas evidentemente que já toda a gente percebeu que é uma jogada meramente tática. Mas qual é a leitura política que faz disso? Não faço leitura política nenhuma. Quer dizer, André Ventura foi claro a dizer que até não quer ser Presidente da República, fez tudo para não ser. Eu acho que ele assumiu, não quer ser Presidente da República, portanto isto é uma jogada tática. Ele quer criar confusão, ruído, provocação. Ok, muito bem, está no seu direito. Agora, é assim, ele tem um modelo, ele quer destruir o sistema que existe, eu quero reformá-lo. É uma diferença essencial. Porque os princípios do sistema estão certos, as práticas é que estão erradas. Segundo, ele é o candidato do radicalismo, eu sou o candidato da moderação, do centro, do antirradicalismo e da tolerância. Ele quer representar uma parte dos portugueses, eu quero representar todo o país e todos os portugueses. Portanto, são campos completamente diferentes, não há nada a conversar. Marques Mendes tenta pintar Ventura como alguém do radicalismo, enquanto ele próprio se coloca como o salvador do centro e da moderação. Mas na prática, Mendes não quer destruir nada, só quer manter o mesmo sistema falido, mudando rótulos para que tudo continue igual. Essa moderação não passa de conveniência política disfarçada. Olhamos agora para o exercício de alguns dos poderes presidenciais. O que é que pesará mais para si na hora de dar posse a um governo? A estabilidade, o programa político ou a forma como esse governo é formado? Em primeiro lugar, é, de acordo com a Constituição, respeitar a vontade dos eleitores. E, portanto, em princípio, dar posse a um governo cujo partido ganhou as eleições. Ou seja, daria posse a um governo do Chega. E se sim, com ou sem alertas que possam condicionar a governação? Duas questões distintas, mas complementares. Se o Chega um dia ganhar as eleições, claro que eu darei posse a um governo do Chega. De acordo com a Constituição e com a prática política em Portugal, eu indigitarei o líder do Chega para Primeiro-Ministro. Isto são as regras da Constituição e a prática política. Se fizesse qualquer coisa de diferente, isto era um golpe de Estado constitucional. Nem pensar. E até por uma outra razão. Eu tenho muito respeito pelos eleitores do Chega. Os eleitores do Chega são tão portugueses quanto os portugueses que votam noutros partidos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu posso é ter que exigir, antes da indigitação do líder do Chega, caso o Chega ganhe eleições, posso ter que exigir um documento escrito de garantias constitucionais se eu vir que do programa eleitoral do Chega resultam medidas manifestamente contrárias à Constituição. E, portanto, deixo isto claro e afirmo com toda a transparência. Imagine, só para as pessoas perceberem, imagine que o programa eleitoral do Chega aponta para a criação da pena prisão perpétua, ou pena de morte. A Constituição não permite, nenhuma nem outra. E, portanto, se o programa eleitoral do Chega tiver medidas deste género que são manifestamente contrárias à Constituição, eu exigirei um documento escrito com garantias constitucionais. E queria deixar mais claro o seguinte... Se esse documento não for respeitado? Se não for respeitado, não há posse. Marques Mendes tenta aqui passar a imagem de alguém que respeita a Constituição e que daria posse a um governo do Chega se este ganhasse eleições. Mas, na prática, logo coloca uma condição: exigir um documento escrito de garantias constitucionais. Ou seja, diz respeitar a vontade dos eleitores, mas logo abre a porta para condicionar o futuro governo com imposições vindas do sistema. Na verdade, fica claro que ele não confia no Chega nem nos seus eleitores,
ainda que finja respeito. É aquela típica conversa de político que diz uma coisa bonita para a televisão, mas já prepara a manobra para travar o que o povo decidiu nas urnas. É tão simples assim. É com esta clareza. Ou seja, garantias constitucionais têm que existir. Se não forem dadas, não há posse. Agora, isso não me passa pela cabeça porque, evidentemente, um Presidente da República e um Primeiro-Ministro são as primeiras pessoas interessadas em cumprir a Constituição. E este é que é o ponto essencial. Porque é que eu serei claro nesta matéria? Não é por razões políticas, porque as questões de natureza política são os eleitores que resolvem, são os deputados. É por uma questão de natureza constitucional. E aí sim, é um dever do Presidente da República atuar. E eu não vou abdicar disso. Portanto, que fique muito claro, eu não quero com isto impedir um governo do Chega se o Chega ganhar as eleições. Isso é matéria dos eleitores e dos deputados. O que eu quero impedir, sim, é um programa de governo que tenha medidas ou propostas manifestamente inconstitucionais. Mas estará inevitavelmente a interferir na ação política do Executivo? Não. Na sua autonomia para decidir os caminhos a seguir? Não, claro, é isso mesmo. Deixe-me então frisar para de hoje à manhã não haver aqui distorções. Não. Eu distingo entre as questões políticas e as questões constitucionais. E, portanto, as matérias políticas, se o programa do governo do Chega, se um dia ganhar as eleições, são mais desta forma, mais daquela forma, essa é uma avaliação que compete aos eleitores e aos deputados. Ao Presidente da República, se eu for eleito, compete cumprir e fazer cumprir a Constituição. Esse não é apenas um direito, é um dever e quero dizê-lo com esta clareza e com esta transparência. Mais uma vez, Marcos Mendes tenta vender a ideia de neutralidade, mas deixa evidente que quer ter a última palavra sobre um eventual governo do Chega. Diz que não quer impedir, mas na prática já ameaça travar medidas se não tiver um papel ativo. Ou seja, finge respeitar os eleitores, mas mantém-se como guardião do sistema. Também, além de todos estes poderes, o poder de veto, que serve também de alguma forma para travar excessos no Parlamento, Luís Marcos Mendes, até onde é que deve ir o exercício desse poder sem bloquear a governação? Acho que o poder de veto deve ser exercido de forma muito seletiva. Muito seletiva. É como a questão do uso da palavra. Temos que ser contidos. E, portanto, o veto político, acho que só manifestamente em situações muito, muito excepcionais. O veto político. Porque tivemos, por exemplo, agora a questão da lei dos estrangeiros. Isso é diferente. Que foi, por motivo, obviamente, vetada por inconstitucionalidades. Não, aí não é o veto político. Não é o veto político, obviamente. Temos vetos inconstitucionais ou políticos. Teria feito o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa em relação à lei dos estrangeiros ou à lei da nacionalidade? Provavelmente teria. De enviar para o Tribunal Constitucional? Sim. E depois vetar? Não, de acordo com a opinião o vetar é normas inconstitucionais. Não, o vetar é óbvio. No momento em que o Tribunal Constitucional declara normas inconstitucionais, isso é óbvio, é a devolução ao Parlamento para corrigir a lei ou fazer aquilo que entender. Não, a questão política é a questão prévia. Claro. Enviar ou não enviar ao Tribunal Constitucional. Eu provavelmente teria feito a mesma coisa. E deixe-me até... Porquê? Se há dúvidas, esclarecem-se as dúvidas. É a doutrina que eu seguirei como Presidente da República, ao exercício da minha independência, seja qual for o governo. Há uma matéria em que tenho dúvidas, aí usarei o instrumento do Tribunal Constitucional. Quanto a isso, ninguém tenha uma dúvida, com este governo ou com qualquer outro. Marcos Mendes fala em veto seletivo, mas o que promete é exatamente o mesmo que Marcelo fez, travar leis incómodas, sobretudo quando tocam a imigração. Diz que é para respeitar a Constituição, mas todos sabemos que é a desculpa perfeita para manter o sistema a funcionar como sempre funcionou. Quando Chega ficará uma lei frouxa. O que é que responde a isso? Eu acho que o Chega, em matéria de imigração, tem um mérito que eu reconheço e tem vários deméritos que são graves. O Chega tem um mérito de há uns anos ter introduzido na agenda nacional o tema da imigração. Quase não se falava de imigração. E estes temas são sensíveis, são importantes e têm que ser debatidos. Mas o seu mérito fica por aí. Porque o Chega tem a perspectiva menos construtiva que é possível nesta matéria, que é usar os imigrantes não para resolver os problemas, mas sim para ganhar votos. É uma lógica eleitoral, política, e não uma lógica de contribuir para resolver os assuntos. Isto não é possível, quer dizer, isto não é tratar a imigração como deve ser tratada, como ainda hoje ouvi no Parlamento. Quer dizer, perante um problema na saúde, na educação ou na habitação, a culpa é sempre dos imigrantes. Eu acho que isto nem é verdadeiro, nem é justo. Marcos Mendes admite que foi o Chega quem trouxe o tema da imigração para o debate, mas logo desvaloriza dizendo que é só para ganhar votos. A verdade é que este assunto só entrou na agenda porque o Chega teve coragem de falar dele, e isso é servir Portugal, não usar ninguém como pretexto. E, portanto, esta lógica de tratar os assuntos desta matéria é que me parece incorreta. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, como uma outra questão. Quer dizer, muito bem,
têm que fazer algumas leis, aprovar algumas leis, e eu acho que algumas decisões tomadas são corretas. Mas eu acho que em matéria de imigração há um outro ponto mais estratégico, mais de fundo, menos burocrático, se assim quisermos, que devia estar também a ser tratado e a ser discutido, que é nós precisamos de imigrantes. Isto ninguém tem uma dúvida. E precisamos de os saber integrar. E se nós pudermos incentivar a vinda de imigrantes cuja integração é mais fácil, tanto melhor. E eu acho que a este respeito era estrategicamente importante estimular, incentivar a vinda de imigrantes, jovens sobretudo dos países africanos de língua oficial portuguesa. Tinha duas grandes vantagens. Um para o país de onde vem, sei lá, Angola, Moçambique e outro, porque tem neste momento economias, digamos assim, que não geram grandes empregos e, portanto, era uma forma dos seus nacionais arranjarem empregos. Segundo, não é meter-me na política desses países, mas é constatar um facto. E para Portugal, evidentemente, que um imigrante vindo de um país africano de língua portuguesa, se fala o português, a integração é mais fácil que imigrantes vindos de outras culturas e de outras geografias. Não é limitar nada, mas é estimular e incentivar. Mas confirma, ou pelo menos concorda, que há aqui um conflito, um equilíbrio difícil entre as questões de segurança, da integração dos direitos humanos. E é possível, de facto, conciliar estes três objetivos? Com certeza tem que ser. Com bom senso tem que ser. O bom senso é um bem mais inestimável nestas matérias. Seja na dissolução do Parlamento, seja na posse de um governo, seja a resolver esta matéria, que sim, tem que ser com equilíbrio. É difícil. Foram vários anos aqui em que não houve regulação nenhuma. Com a questão da manifestação de interesse, e é por isso que eu sempre achei que essa decisão, tendo riscos, era uma decisão óbvia, natural, saudável, tinha que ser. E acho que se o governo fosse de outra matriz política, ia ter que tomar também uma decisão dessa natureza. Agora, tem que ser com equilíbrio, não podemos tratar os imigrantes. Quer dizer, pode haver erros, pode haver falhas. Não podemos tratar os imigrantes como uma espécie de saco de boxe da luta política. Na questão do reagrupamento familiar, acha que as alterações introduzidas pelo governo, aliás, ainda vão ter que ser debatidas e aprovadas no Parlamento antes de seguirem para Belém, vão no sentido certo? Acho que sim, até eu já lhe disse há bocadinho, e repito com todo o gosto, que acho que se forem aprovadas a lei fica melhor do que na versão original, fica mais humana e mais digna. Mais uma vez, Marcos Mendes mostra o seu alinhamento com a cartilha do sistema, defende mais imigração, fala em bom senso e até sugere trazer jovens de países africanos de língua portuguesa. Mas evita discutir os problemas reais que essa política trouxe a Portugal, na saúde, na habitação e na segurança. No fundo, é sempre a mesma narrativa, promessas vagas, soluções frágeis e um discurso que ignora o que os portugueses vivem todos os dias. E agora, deixa a questão para si. Concorda com a visão de Marcos Mendes ou acha que está apenas a repetir a velha política que afundou o país?